Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar como realizar a leitura em paquímetros com resolução de 0,1 milímetros. Então, primeiro, o que significa essas siglas aqui, né? Para realizar o cálculo da resolução do paquímetro. UEF é unidade da escala fixa. E NDN é o número de divisões do nônio, certo? Então, como que é dada a resolução? Você pega o número da escala fixa, né? A unidade da escala fixa, e divide pela quantidade de divisões do nônio. Neste caso, a escala fixa vai de 1 em 1 milímetro e o nônio tem 10 divisões. Então, a resolução deste paquímetro será de 0,1 milímetros, ok? Esse paquímetro, essa leitura é no sistema métrico, tá? Então, vamos lá para o exemplo de como realizar essa leitura. Aqui, o primeiro exemplo, certo? Eu vou usar esse aqui. Primeiro exemplo. Como se lê aqui na escala fixa? Você vai ler a quantidade de traços da escala fixa com as quais o zero já tenha passado dela. Por exemplo, aqui, ó, ele passou desse traço aqui, que representa 1 milímetro, correto? Então, sempre vai ser depois que o zero do nônio tiver passado do traço da escala fixa, esse vai ser o valor da escala fixa. Nesse caso, é 1 milímetro, beleza? E o número quebrado, né? O número da escala do nônio, a medida do nônio, vai ser dessa forma. Você vai contar até o traço que coincidir com outro traço, com o traço do nônio que coincidir com o traço da escala fixa. Aqui, por exemplo, é o 0,3. É o 3, né? O traço aqui do nônio é o 0, 1, 2, 3. Como a resolução dele é 0,1, aqui no caso ele vai ficar 0,3. Então, nós sabemos que essa medida do paquímetro será a medida da escala fixa somada à medida da medida da escala do nônio, beleza? Então, vai ficar 1,3 milímetros. Bem simples, né? Então, vamos para outro exemplo aqui. Outro exemplo. Aqui no caso, por exemplo, o zero tá aqui, tá aqui entre dois traços, simplesmente entre dois traços. Então, quando isso acontecer no paquímetro, você vai ter que utilizar a medida anterior ou a medida posterior mais próxima do traço do zero aqui do nônio. Então, aqui tá mais próximo é o 100, correto? Esse 100 tá mais próximo do que o 110, beleza? Então, aqui, ó, você vai contar de trás pra frente. Não, do mesmo jeito você vai contar, só que você tem que usar essa parte aqui, essa medida do que tá na sua frente, não a medida que tá aqui. Por exemplo, se você isolar aqui, não ver mais nada dessa parte, só ver esse traço, você vai falar que é 1. Ah, então a medida é 1 milímetro. Não. Então, você tem que pegar os traços anteriores também. Isso que eu quero falar. Ó, então aqui, ó, 100, 101, 102, 103 milímetros tá marcando na escala fixa. Beleza. Então, a gente passa para a escala do nônio. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O traço 5 aqui do nônio é o traço que coincide com o traço da escala fixa. Então, é 0,5. Somando as duas medidas, nós temos que a medida total, a leitura final, é 103,5 milímetros. Bem legal, né? Então, aqui nós vamos fazer alguns exercícios. Vou pegar uma caneta, um lápis, esse lápis azul. Certo. Então, vamos lá. Aqui, quantos traços tem na frente antes do zero do nônio? 3. Mas baseado pelo que eu expliquei agora há pouco, essa parte aqui é o 60. Então, esse traço aqui, ele não coincide com 3 milímetros. Ele coincide com 59 milímetros. Significa que com esse 60 aqui atrás, como esse 60 atrás aqui do traço do nônio do zero, nós identificamos que esse traço aqui, ele corresponde a 59. Ok. Então, vamos por aqui, 59 é a leitura. Então, recapitulando, a escala fixa, aqui a leitura é 59 milímetros, certo? Vírgula, aí nós iremos realizar
a leitura do nônio, da escala do nônio. 0, 1, 2, 3. O quarto traço é o traço que coincide com o traço da escala fixa. Então, aqui é 4. 0,4, certo? Então, a leitura desse primeiro exemplo aqui, exemplo A, 59,4 milímetros. Vamos para o próximo exemplo. Neste caso aqui, ó, nós vamos contar 10, 11, 12, 13. Chegou o zero do nônio. Beleza. Então, são 13. É 13 aqui, ó. O número inteiro da escala fixa. A próxima leitura é a leitura do nônio. 1, 2, 3, 4, 5. O traço que coincide é o traço 5. Então, aqui também vai ficar 5. Então, a leitura do exemplo B é 13,5 milímetros. O próximo, leitura do C. Aqui o zero, ele passa só 1, certo? Na escala fixa. Então, nós sabemos que a escala fixa equivale a 1 milímetro. E na parte do nônio, 1, 2, 3. Então, aqui é 1,3 milímetros. Essa é a leitura do exemplo C. Vamos ver se a gente colocou as respostas certas. 59,4, 13,5 e 1,3. Então, é dessa maneira que você vai realizar a leitura em paquímetros com resolução equivalente a 0,1 milímetro. Ok? Bom, esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Bye, bye! Bons estudos!